Deus nos colocou nessa noite com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E todas as vezes que eu subo nesse altar, eu subo com muito carinho, com muita alegria, com muito temor. E é sobre essa palavra que eu quero falar nessa noite. O título dessa palavra, ela diz assim: no temor não há medo. Diga para o seu irmão assim: no temor não há medo. Está contraditório isso, não está? Repete isso aí: no temor não há medo. Tem um pessoal aí me olhando assim: ué, mas temor não significa medo? Não é verdade? A gente vai entender um pouquinho nessa noite. Deus tem colocado algo interessante no meu coração e me fez observar a palavra de Deus de uma forma espetacular. E diz assim também que no medo não há amor. No temor não há medo e no medo não há amor. Parece que buga a nossa mente, né? É isso aí. Essa palavra temor, ela tem dois derivados, né? Dois significados. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso nessa noite. Mas primeiro eu quero que você compartilhe comigo aí a palavra do Senhor em Salmos 34, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Aleluia, Jesus. Senhor, como eu sou grato a Ti, Jesus. Salmo 34 diz assim, versículo 6: clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra. 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Repete o versículo 9. Temei ao Senhor. Repete comigo. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. É engraçado, né? Essa palavra temor, ela soa muito forte, como um medo, como um pavor. E teve uma vez eu abrindo o culto, eu peguei essa palavra e Deus me fez observar essa palavra com muito carinho, aonde Ele pega os seus anjos e guarda a vida daquelas pessoas que têm medo. Será que é isso? O anjo do Senhor acampa ao redor daquelas pessoas que têm medo e os livra. Faz a nossa mente bugar, né? Mas não, querido. Essa palavra temer, as pessoas que temem, tem vários derivados e a gente vai ler sobre isso aí um pouquinho. Mas antes eu quero falar um pouquinho do temor como medo, para a gente entender. Como a gente já está acostumado a ouvir o temor, né, como medo, como pavor. O povo de Israel, querido, eles tinham medo de Deus. Em Êxodo 20, 18 e 22 diz assim: então eles tremeram de medo e ficaram de longe e disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo,
Não temam, pois Deus só quer por vocês a prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo e temê-lo a fim de que não peguem. Queridos, por muitas das vezes, ou acredito que a maioria de nós, quando chegamos no Evangelho, ou até mesmo no mundo, a gente passou a ter um temor de Deus, mas um temor em forma de medo. Quantos de nós fomos evangelizados dessa forma assim? Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é verdade? Não foi assim que a gente aceitou Jesus? Praticamente, a maioria de nós. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Gerando medo, pavor, tremor nas pessoas. De fato, é uma verdade. Mas quando nós ouvimos isso, a gente passa a se relacionar com Deus com medo. E isso não é bom para a gente, não é bom para os filhos. Os ímpios se relacionam com o Senhor por medo. Não vê o povo de Israel? Moisés, fala você com Deus, porque eu tenho medo. Porque se Deus falar, se Deus bradar, vai tremer tudo aqui. E o que aconteceu com esse povo? Se afastaram de Deus. E consequência disso, quando eles se afastaram, eles fizeram o quê? Desagradaram ao Senhor, fazendo ídolos, idolatrando ídolos. Então, quando a gente se relaciona com Deus em forma de medo, por medo de ir para o inferno, por medo do que Deus vai fazer, o Senhor é amor, mas Ele também é fogo consumidor, e a gente fica com aquele pavor, com aquele medinho. Ai, meu Deus do céu, eu não posso decepcionar o Senhor, porque senão eu vou para o inferno. Se você ainda tem essa visão, esse entendimento, eu te aconselho você deixar isso nessa noite. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Não é esse tipo de temor que o Senhor quer de nós. O medo, ele faz nos afastar da presença do Senhor. O dia que a pessoa que tem medo, que teme em forma de medo, o dia que ela descobre que ela não é punida por algo que ela está fazendo, simplesmente ela se afasta. Não é isso que tem acontecido com o povo em si, até mesmo nós da igreja. A gente fica muito vigilante para não pecar. Olha, eu não posso pecar, porque senão o Senhor vai me punir, vai me levar para o inferno. E a gente fica ali vigilante o tempo todo para não pecar. Mas aí chega um determinado momento na nossa vida que a gente passa a pecar uma vez, 2 vezes, e a gente observa que nada aconteceu. Aí o que acontece? Peca a 3ª vez, peca a 4ª vez, a 5ª, e nada acontece. Não é verdade? Porque Deus não vai descer do céu e vai dizer para você assim: meu filho, sai daí. É claro que nós temos o Espírito Santo de Deus, mas Deus já falou na sua palavra. Deus já registrou na sua palavra. Deus fala ao nosso coração com o Santo Espírito. Quando a gente se relaciona com Deus em forma de medo, a gente abusa da graça de Deus.
quando nos relacionamos com Deus em forma de medo, nós abusamos da graça de Deus. Sabe por quê? Porque Ele não é um Deus mau. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que conhece o nosso lado humano. Ele é um Deus que conhece a nossa vida. A Bíblia diz que o mal, por si só, se destrói. Às vezes a gente faz algo, ou deixa de fazer algo, deixa de pecar, por medo de Deus, ou até mesmo peca ao Senhor, e acha que não está acontecendo nada, e vai. Só que a gente não sabe que nós mesmos estamos nos destruindo. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer de nós, assim como o povo do Egito, que se relacionou com Deus com medo, com temor. Olha o que 2 Timóteo 1 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Você já viu os nossos filhos? Eles são expert em fazer raiva na gente. E faz de todas as coisas. É claro que muitas das coisas deles são naturais, né? Na correria, né? Às vezes não pensa, às vezes eu brigo com meu filho e falo com ele: Caio, não faz isso. Tem coisas que eu falo com ele desde pequenininho, desde quando ele se entendeu por gente. Falo para ele: Caio, não corre na igreja. Vocês são testemunha. Todo culto, o Caio corre na igreja. Não é verdade? Eu falo isso com ele desde 3 anos de idade, ou 2, sei lá, ou 1. Mas por que todas as vezes ele corre na igreja? Porque ele já descobriu que eu não posso bater nele todas as vezes que ele correr na igreja. É claro que tem dia que eu fico irado, querido, e pego aquela varinha, né, que está escrito na Bíblia, dou-lhe uma varadinha nele, porque às vezes eu não aguento. Mas a maioria das vezes ele corre na igreja, ele faz ao contrário do que eu estou falando. No início ele tinha medo: eu não vou fazer porque meu pai vai me bater. Ou quando eu não bato, ou quando eu bato uma vez ou outra esporadicamente, no outro dia ele já não faz, porque ele tem medo daquela varadinha que eu dei nele. Mas quando o tempo vai passando, o dia vai passando, e ele vê que eu não vou mais bater nele, que eu não vou dar mais aquela varadinha nele, o que ele vai fazer? O automático dele vai fazer exatamente ao contrário do que eu estou falando. Quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente se relaciona com Deus dessa forma, a gente acaba se relaxando e abusando da graça de Deus. E não é isso que o Senhor quer. A palavra temor, ela significa ter medo, pavor, mas ela também significa ter obediência, amor, reconhecimento, profunda obediência, profundo respeito, devoção, obediência, reverência, reconhecimento de Deus como Criador e Salvador. Vamos ler agora de novo o Salmo 34, 7. Diz assim: o anjo do Senhor
acampa-se ao redor daqueles que o respeitam e os livra. Não fica bem legal dessa forma? Não faz mais sentido? A palavra que ela tem dois significados, assim como o inglês também tem, às vezes, uma palavra que ela pode ser empregada em várias frases diferentes, que tem vários significados diferentes. Assim também essa palavra temor. Se ela é empregada de uma forma, ela é de um jeito. Se ela é empregada numa frase de uma outra forma, ela significa aquela outra forma. Então, quando a gente lê o versículo 7, dessa forma, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que têm profundo carinho, profundo respeito, devoção, obediência, reverência, reconhecimento de Deus como Criador e Salvador. Ele os livra. É esse o temor que Deus quer do povo de Deus. É um temor de amor, é um temor de respeito, é um temor de profunda obediência. Deus não quer que nós venhamos nos relacionar com Ele com medo dEle. Deus quer que nós venhamos nos relacionar com Ele com carinho, com amor, com reverência. Salmo 111 diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que o cumprem, os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Olha isso. No temor do Senhor, Jó 28 diz assim, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter o entendimento. É claro, queridos, que a gente tem que ter medo, sim, de ir para o inferno. Temos que ter medo de ferir a santidade de Deus, mas temos que ter respeito ao Senhor. E todas as vezes que a gente se relaciona com alguém com respeito, com amor, a gente se dedica ainda mais. Vê só um relacionamento. O início de um relacionamento, a pessoa, ela tem a opção de se entregar, sim ou não, não é verdade? Aí quando a pessoa decide não se entregar, ela fala assim, não, mas eu tenho medo de me entregar para a pessoa e a pessoa me decepcionar, não é isso? Eu tenho medo de me entregar para a pessoa e a pessoa me decepcionar. E aí o que ela faz? Ela bloqueia o seu coração e se afasta dos seus sentimentos, se afasta da situação. Mas quando a pessoa, ela entende que a outra pessoa quer o bem dela e que aquilo vai dar certo, o que acontece? Ela se entrega. E aí ela passa a respeitar, ela passa a amar, ela passa a se dedicar. É esse o temor que Deus quer das nossas vidas. Um temor de respeito, um temor de amor. Os crentes não temem a Deus no sentido de medo e pavor, porque o castigo divino que todos nós merecíamos já foi derramado na cruz do Calvário. Deus não vai fazer o mal para ninguém. Não precisamos, querido, ter medo de ir para o inferno, porque já foi pago um alto preço. Precisamos sim nos dedicar profundamente ao Senhor, ao Criador, aquele que derramou o seu sangue precioso por amor a nós. O Senhor quer isso de nós, requer que nós venhamos nos entregar para Ele por completo, sem reservas. Se entregue para Deus sem reservas.
1 João 4,18 diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo temor, porque o medo, o temor, tem consigo a pena, e o que o temem não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso que lá no início eu falei, no medo não há amor, no amor não há medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Em 1 João 4,18 nos retrata verdadeiramente qual é o relacionamento que devemos ter como filhos com o nosso Abba. Um verdadeiro amor sem medo. Deus requer isso de nós. E Ele está falando conosco nessa noite. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus pede que nós venhamos nos relacionar com Ele com profundo amor, com um verdadeiro amor, sem medo, sem reservas. Eu queria que você se colocasse de pé agora nesse momento. Foi pago um alto preço para que todos nós tenhamos a liberdade e não tenhamos medo. Quantos de nós, às vezes, temos medo do que o inimigo, do que o diabo pode fazer com as nossas vidas? Mas ele só pode tocar naquelas pessoas que rejeitam o Senhor. A Bíblia diz que se nós o negarmos, Ele também nos negará.